Vamos iniciar a aula do terceiro ano da disciplina de Química. Eu preparei para vocês hoje a revisão. Nós estaremos falando sobre funções orgânicas. Dentro das funções orgânicas, nós vamos estar estudando as funções orgânicas oxigenadas. Mas antes nós temos algumas considerações. Primeiro, para a gente recordar, hibridização e as ligações. Vocês podem observar que nós temos aqui três tipos de hibridização. A primeira é do tipo sp3, do tipo sp2 e do tipo sp. Então, primeiro, o que é? Como que eu vou conseguir identificar? Então, nós temos aqui três estruturas. A primeira estrutura só aparece ligações simples, que no caso é o etano, por isso que é chamado de hibridização do tipo sp3. O segundo exemplo, nós temos aqui uma estrutura onde aparece a ligação dupla e duas simples. Tanto esse carbono quanto esse carbono é do tipo sp3. E do tipo sp vai aparecer ligação tripla. Tanto esse carbono quanto esse é do tipo sp3. Por quê? Porque aparece ligação tripla e uma simples. Tá bom? Vamos lá, continuando. E as ligações também, ela pode ser ligação sigma e ligação pi. Como que eu vou estar identificando? Sempre que for ligação simples, aqui ligação simples que corresponde somente uma ligação simples covalente, que é um tracinho, aqui, 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 e uma dessas, todas as ligações que tem somente um tracinho é chamado de ligação sigma. E a ligação pi é onde aparece dupla ou tripla. Na ligação dupla, vocês podem observar uma ligação sigma e uma pi. Enquanto na ligação tripla, nós vamos ter duas ligações pi e uma sigma. Tá bem entendido? E assim por diante. E a questão do ângulo. Isso aqui é um conteúdo que nós estudamos lá no primeiro ano, E vocês podem observar, aqui para nós é a geometria molecular do etano, geometria molecular do etano e geometria molecular do etino. Então, o ângulo formado aqui é de 109,28 minutos. Esse daqui é um ângulo de 120 graus, esse daqui é um ângulo de 180 graus. Certo? Então, agora vamos continuar. Fórmulas químicas dos compostos orgânicos. Então, aqui tem várias fórmulas estruturais para vocês recordarem. Então, nós temos aqui essa daqui e essa daqui. Ou seja, essa aqui ela não está simplificada, aparece todos os hidrogênios, toda a quantidade de carbono, enquanto essa daqui é uma simplificada. Por quê? Eu peguei a quantidade de hidrogênio que tinha aqui e eu coloquei nesse carbono. São 3 hidrogênios e assim por diante. Na outra estrutura também, isso aqui para nós representa uma cadeia carbônica fechada, Ela tem ligações, essa aqui são ligação simples, e nós temos as dupla ligação entre o átomo de carbono, ou seja, também pode ser chamado de anel benzênico, onde aparece todas as estruturas. Agora nós vamos ter aqui essas duas que estão de vermelho, estão circuladas de vermelho. Você observa que elas são representadas em forma de bastão, que pode ser chamado, ou de traços, que é usado muito, Então, cada pontinho desse aqui tem um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui corresponde a essa daqui. Essa outra de baixo aqui, que ela é fechada, corresponde a esse daqui. Essa outra estrutura. Só mudou que uma está
ela também, as duas estão simplificadas, representadas somente com bastão ou traço. Vamos lá então? Bom, para a nomenclatura, né, isso aqui é importantíssimo, por quê? Porque isso aqui é fundamental na química orgânica, na relação da nomenclatura. Então, nós temos o prefixo que vai a partir de 1 até o 10 nessa tabela, mas nós temos até 20, 30, 11, 12 carbonos para a questão da estrutura, da nomenclatura também. Então, isso aqui é o básico que eu tenho que saber. Agora, os infixos. Os infixos são as partes intermediárias que aparecem entre o nome do composto. E o sufixo é sempre a terminação. Como aqui é o O, a terminação é um hidrocarboneto. Muito bem. Então, como eu havia falado, que nós vamos estar falando sobre a função orgânica, né, oxigenada, a primeira dela é o álcool, que aparece a hidroxila, essa que está de vermelho, né? Aqui nós temos vermelho, então ela é hidroxila, e a terminação da nomenclatura eu vou usar sempre ol, por isso que eu tenho aqui, ó, 1, 2, etanol. Et são 2 carbonos, o an ligação simples e o ol da nomenclatura do álcool. Muito bem, vamos lá? Aparece também, né, uma outra função orgânica, é o fenol. Por que é o fenol? Eu tenho aqui um anel benzênico, como eu falei na outra parte anterior. Então, nós temos aqui o oxigênio, que é a hidroxila, ligado. Então, isso aqui tudo para nós corresponde fenol. Ou seja, esse aqui é o fenol mais simples que aparece. E aí nós temos, né, aqui duas imagens, né, de uma senhora, onde o fenol é usado muito para a questão da vocês colocarem a parte para melhorar a aparência, tirar um pouco das rugas. Muito bem. Aí, para a questão da nomenclatura, eu também posso usar hidroxo benzênico, que também é correto, ou aparecer a palavra fenol durante a nomenclatura. Temos também agora, né, o éster, onde o éster aqui para nós aparece, nós temos 2 radicais, R1 e R2, tá? E aqui, para a nomenclatura, eu vou colocar a palavrinha oxi, então vai ficar um carbono metox, metano. Então, esse aqui é o éter mais comum, mais simples que nós temos. E a função orgânica é éter. E assim por diante. Temos também o aldeído, né? A função aldeído, onde aparece C dupla OH, tá? E aí aparece somente nas extremidades. Ou pode ser nessa ponta, ou pode ser nessa ponta. Para a nomenclatura, eu vou usar a palavrinha al, de aldeído. Então, isso se você pegar nos livros, não corresponde dessa forma, vem explicando de uma outra forma. Mas, para vocês gravarem, então, al de aldeído. Então, vai ficar et, an, ligação simples, al de aldeído. E aqui nós temos que é o formol, tá? Muito simples. A outra função orgânica é cetona, isso daqui para nós é chamado de carbonila. No R1 e R2 são carbono que vai estar ligado. E aqui aparece a famosa propanona, que é a cetona mais simples que nós temos. Só existe o grupo funcional cetona a partir de 3 átomos de carbono. Senão, se for menor, não tem. É de 3 átomos acima. E para a nomenclatura, eu vou acrescentar a palavrinha ona no final, que é o sufixo. O outro aqui, nós temos o ácido acético, né? Ou seja, o ácido etanóico, que é o vinagre. Então, o ácido, ele tem a função orgânica dele, né? É ácido carboxílico e é chamado de carboxila. Por que carboxila? Porque tem o hidróxido e tem o C dupla O.
Se fosse só C dupla O era carbonília, com H, como eu tenho aqui, vai ser um carboxila. Muito bem? E para a nomenclatura, eu vou colocar no início da nomenclatura ácido e o final óico, que vai ficar ácido ético de 2 carbono etanóico. Lembrando, os ácidos carboxílicos só aparecem nas extremidades, ou seja, nas pontas das estruturas. E lembrando que a cadeia principal sempre começa a partir dele. O outro aqui que nós temos, a função é éster. E o éster vai aparecer C dupla O, oxigênio. E aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2. Muito bem? E aí, para ficar melhor, então nós temos aqui a estrutura, então ficou etanoato de metila, né? Então, os éster é usado muito para essências, né? Para dar aromas também nos alimentos, né? Tanto de forma artificiais como de forma natural, tá? E aqui, aonde tem esse R2, que nós vamos colocar o radical. Sempre os radicais, a terminação por exemplo, metil. Só que eu vou colocar o radical arilha, que vai ser ila. Então, vai ficar metila, etanoato de metila. A outra estrutura aqui, né, como eu havia falado logo no início, os hidrocarboneto também, ele entra como se fosse uma função orgânica. Nós temos alcanos, os alcanos, esse daqui para nós é o metano, porque tem um carbono e todos hidrogênio, tá? A função orgânica, hidrocarboneto. A outra aqui nós temos a função orgânica, hidrocarboneto, alceno, porque parece ligação dupla, tá? Ressaltando aqui, essa nomenclatura aqui foi erro de digitação, aqui o nome dele é eteno, tá? Eteno, não é etano, foi erro de digitação. Muito bem? Eno em ligação dupla. Outra aqui que nós temos é os alcinos. Os alcinos aparecem e tem que aparecer na estrutura ligação tripla entre carbono. O R1 e R2 são carbono. Então, por exemplo, nós temos aqui o etino, que também é um gás utilizado muito. Muito bem. Vamos lá? Aqui também aparece a função aletos orgânicos. Tá? O X para nós é os aletos. Quais são os aletos? É o cloro, é o flúor, o bromo e o iodo, que localiza na tabela periódica na família 7A. Muito simples. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma panela de pudim, de teflon, onde aparece para nós aqui o famoso fluoretano. Por que fluoretano? Ó, fluoretano é o nome do flúor. Eu também poderia colocar flúor, tracinho, etano. Etano porque tem ligação simples. E assim por diante. E a função mista? Função mista é porque pode aparecer duas ou mais funções orgânicas. No caso aqui nós temos, esse daqui para nós é o ácido carboxílico e esse daqui para nós é o éster. Bem simples, né? Então, primeiro, aqui nós temos uma cadeia fechada, né? Uma cadeia fechada, onde, ó, esse éster aqui eu tenho, ó, C dupla O, o oxigênio ligado, e aqui eu tenho o ácido carboxílico. Vamos lá, então? Para a gente finalizar esta aula, vai ficar uma pergunta bem básica para vocês fazer uma reflexão e fazer uma pesquisa sobre isso daqui. Será que o carbono não é, na verdade, o ouro dos alquimistas? É uma pergunta bem simples e vocês vão fazer uma pesquisa colocando toda essa história, fazendo a relação do carbono com os alquimistas, porque alquimista retrata o estudo, né, mais
Antigamente, né, nós tínhamos alquimista, hoje nós temos os químicos, mas os alquimistas contribuiu muito para o nosso aprendizado e para o nosso conhecimento voltado para a química orgânica. E também gostaria que você não esquecesse de mencionar, né, um autor muito importante na química orgânica, que é o Kekulé. Kekulé, ele contribui também para o estudo do carbono, voltado lá naquela parte das ligações do carbono. Muito bem, a nossa aula terminou por hoje.